CSI da aviação. Acidente aeronáutico, esfera criminal. Nós vamos tratar hoje aqui de um assunto muito interessante. Como um acusado, quase condenado, foi absolvido. O que aconteceu aqui? Um controlador de tráfego aéreo, ele foi acusado na justiça militar e foi quase condenado. Eu não trabalhei nesse caso, mas acompanhei de perto. Na verdade, em partes eu até trabalhei, não atuei diretamente como perito aeronáutico. Mas o que é que aconteceu com esse controlador de tráfego aéreo que foi acusado por ter cometido um crime? Segundo as autoridades, ele deu causa ao acidente aeronáutico, tendo dezenas de vítimas fatais aqui no Brasil. E por que que ele foi condenado, ou melhor, acusado e quase condenado? Nós não vamos entender esse assunto se não aplicarmos a psicologia forense, se não aplicarmos a psicanálise forense. Na realidade, o desfecho desse caso, a absolvição, né, ele foi absolvido na justiça militar, porque aplicamos não a parte técnica da perícia, mas uma área muito importante que abrange a perícia. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans. Para mim é sempre um prazer tê-los a bordo. Estamos aqui na SampaCast, Unicel Teia Heliópolis, com apoio aí dos nossos colegas da produção, Henrique. Muito obrigado aí pelo apoio. Se essa é da aviação, porque tem uma concepção de investigação criminal. Nós sabemos que quando se trata de acidente aeronáutico, tem um apelo ali feito pelas autoridades aeronáuticas no que se refere à investigação técnica. Não é o nosso caso aqui, por isso que nós chamamos de investigação. Tem por finalidade investigação judicial, apurar ou até mesmo isentar de responsabilidade, principalmente a penal. Aqui eu vou falar com os peritos aeronáuticos, mas na realidade a gente pode estender isso, esse assunto aqui, a todo e qualquer tipo de peritos. Então, o perito judicial, ou aquele que dá assistência ao delegado, aquele que dá assistência ao advogado, cliente do réu, que defende um réu, ou assistente do juiz, ou até mesmo do promotor, ele não pode se ater apenas à área específica. Então, ele é um especialista lá em TI. Tudo bem, é interessante que ele se aprofunde na área para trabalhar na perícia. Contudo, nós precisamos entender e divulgar isso. Todo e qualquer perito, ontem eu estava conversando com um perito na área da grafologia, e nós estávamos conversando sobre isso, não pode ficar restrito à sua área. O que você precisa conhecer? E o que nós vamos falar aqui é o sistema jurídico. Como é o sistema jurídico no país, no Brasil, para que ele possa atuar. Conhecer só a área específica é perigoso. Tá? Então, nós falamos que um perito ele não precisa ser formado em direito, não precisa ser advogado e nem um jurista. Mas ele precisa, sim, além da área técnica específica, conhecer o sistema jurídico brasileiro. Tá ok? Então, vamos lá? Por aquilo que pareça, muitos peritos eles se restringem à área técnica, né? Mas precisamos avançar. E o nosso bate-papo aqui é sobre isso. No nosso curso de perito aeronáutico, a gente tem vários módulos, inclusive tem um módulo de psicologia forense e psicanálise forense. E também o sistema jurídico, para que principalmente o perito aeronáutico, não somente ele, conheça o sistema jurídico e passe a atuar. Aqui é uma coisa interessante que aconteceu. Eu não vou falar o caso aqui, tá? Nós trabalhamos com esse caso de uma forma bem detalhada em nossos cursos, mas eu vou explicar aqui. Então, um militar, um controlador de tráfego militar, ele se envolveu em um acidente aeronáutico no Brasil e na esfera civil, na Justiça Federal Comum, o promotor de justiça falou, não, nem quis denunciá-lo, porque o promotor entendeu que ele, com a sua conduta, não deu causa ao resultado. Então,
Então, olha que coisa interessante. Na Justiça Comum, na Justiça Federal, não houve denúncia contra esse controlador. Entendeu o Ministério Público? Não, ele não deu causa. Denunciou outros envolvidos, inclusive outros controladores, mas esse especificamente não. E o processo rolou até que o advogado foi surpreendido por uma denúncia na esfera militar, por ser controlador de tráfego aéreo. Houve um inquérito policial militar se valendo do Código Penal Militar, e esse controlador, que não foi acusado na esfera comum, na esfera federal, foi acusado na Justiça Militar. E aí começa o embrólio, tá? Não acusado na Justiça Federal, tá? Eu não vou conversar sobre isso aqui, mas isto, né, teve uma discussão muito interessante que a gente precisa discutir isso aqui, no bis in idem. Pode uma pessoa ser condenada ou acusada, ou processada 2 vezes pela mesma conduta? O caso aqui, em esferas diferentes. Então, uma discussão que houve entre vários juristas é essa. Ele não poderia ser simultaneamente acusado na esfera civil e na esfera militar. Houve uma discussão muito grande, mas voto vencido. Ele foi, sim, processado nas 2 esferas. E aí nós vamos conversar no nosso curso o que é isso no bis in idem, né? E por que se aplica ou não neste caso. Mas não é a nossa discussão, mas eu peço atenção, uma coisa muito interessante aqui. O advogado e os peritos que estavam trabalhando no caso, como eu disse, foram surpreendidos. Então, eles estavam trabalhando em suas respectivas áreas técnicas, mas precisa conhecer, aquilo que eu falei, o perito precisa conhecer o sistema jurídico brasileiro. No sistema jurídico brasileiro, dentro de toda legalidade, cabe essas 2 esferas. E aí o procedimento é diferente, tá? Mas também não vou falar sobre o procedimento. A minha concepção aqui, a minha ênfase é fazer com que você, perito, conheça o sistema que você está trabalhando. Como é você é perito na área trabalhista? Como que trabalha a justiça trabalhista? O procedimento da justiça trabalhista é o mesmo da justiça na esfera civil? Inclusive, tenho um companheiro, um colega de trabalho que atua largamente na esfera civil, não trabalha na esfera trabalhista. Mas um dia ele pegou um caso na esfera trabalhista e perdeu a causa. Ele falou: Calazans, eu perdi porque eu trabalhei se valendo com uma mentalidade da esfera civil, e é diferente. E ele perdeu a causa, segundo ele falou, por não conhecer a justiça trabalhista, que não era o ramo dele. Então é isso que nós falamos. Como perito, independente da tua área de atuação, precisa conhecer, e isso aqui é uma coisa que nós falamos como um exemplo. Mas vamos lá. Então, o que aconteceu? Tudo começou com o inquérito militar, tá? O inquérito militar que foi o ponto de partida. O inquérito policial militar, tá? E aí eu quero falar uma coisa para vocês. Just culture, ou cultura justa. Não vou tratar desse assunto aqui, e trato no meu curso, principalmente no que se refere à atividade aérea. Mas uma coisa eu preciso enfatizar aqui, tá? A cultura justa, que é uma concepção internacional, ela não tem validade nenhuma no Brasil. Eu vou explicar aqui por quê, tá? Eu estava conversando esses dias, um tempo atrás, com um controlador de tráfego aéreo suíço, e ele falou: cara, às vezes é cultura justa. No Brasil, em aviação, não existe. Eu vou explicar aqui. Então, se alguém falar para você de cultura justa, muito, muito bonito isso nos simpósios, reuniões de segurança. Mas quem fala de cultura justa ou desconhece cultura justa ou desconhece o sistema brasileiro, o sistema judiciário brasileiro. Ou a pessoa está mentindo para você, não tem 2 alternativas. Ou ela é um ignorante no que se refere ao sistema jurídico, ou está mentindo. Cultura justa no Brasil não tem validade nenhuma. Então esquece isso. Até
Não sou contra, até acredito que um dia isso venha pegar, mas falar em cultura justa torce o nariz quando alguém dentro do Brasil falar sobre cultura justa. E eu vou, infelizmente, o nosso tempo aqui não é suficiente para que a gente vá exaurir esse assunto. No nosso curso, nós fazemos isso aqui, tá bom? Mas vamos lá, continuando. Olha só, em se tratando de tráfego aéreo, o DECEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, ele legisla. Então, ele faz a legislação, os regulamentos de tráfego aéreo ICA 112, ICA 104 e assim por diante. Normal. Ele fiscaliza ou audita, o nome que quer dar. Tá? Então, uma torre de controle pode ser auditada pelo próprio DSEG. O DSEG vai fazer isso. Tá? Ele investiga, em se tratando de ocorrências, incidentes e acidentes de tráfego aéreo, quem investiga é o próprio DSEA. É ligado ali, uma ligação, a coordenação com o CENIPA, Centro de Investigação. Ele homologa os controladores de tráfego aéreo. Então, quando um controlador de tráfego aéreo se forma, ele vai para a unidade, torre, APP, ACC, qualquer órgão de controle, e ali ele passa por um momento de curso teórico, um curso prático, que é o estágio, e depois por um conselho, e é homologado. Essa homologação é feita pelos profissionais do DSEA, seguindo os critérios do DSEA e assim por diante. E executa o serviço de tráfego aéreo. Então, olha só que coisa interessante. Como é que dentro de um próprio dentro de uma própria concepção, se faz tudo. E aí nós começamos a questionar a cultura justa. Então, o controlador de tráfego aéreo, se, se ele se envolver em um acidente de tráfego aéreo, ele vai ser investigado pelo próprio órgão que o formou, pelo próprio órgão que o audita, pelo próprio órgão que o fiscaliza, pelo próprio órgão que legisla. E aí nós começamos a entender que o sistema jurídico brasileiro ele é incoerente, tá? Então ele forma aqui os controladores militares. Aí eu tenho a DEPENS, que é o Departamento de Ensino, que hoje basicamente em Guaratinguetá, embora já teve também formação de militares em São José dos Campos, hoje no ICEA. Tá? Olha que coisa interessante. Então, o DEPENS, que é ligado ao Comando da Aeronáutica, e aí a gente começa a ver algumas coisas. Então, Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica, você tem ali, sobre o mesmo guarda-chuva, você tem o DEPENS e o DECEA. Estou falando aqui no que se refere ao controle de tráfego aéreo. E aí a gente começa a entrar em transe. Quando eu converso com especialistas internacionais, eles não conseguem entender. Calazans, o órgão que investiga, em síntese, é o mesmo órgão que forma o controlador, é o mesmo órgão que fiscaliza, é o mesmo órgão que legisla. Como que é isso, Calazans? É o mesmo órgão responsável. Então aí a gente começa, né, a se perder. Então, um perito aeronáutico, ele precisa entender isto, tá? Que o órgão que fiscaliza, que controla, ele vai, em caso de investigação, né, ele vai produzir provas contra aquele controlador. Lembramos que no Brasil, o maior número, né, de controladores de tráfego aéreo, o número maior é de controladores militares, seguindo todo o esquema militar. Então, o inquérito, como eu disse lá no início, né, o inquérito foi feito por um militar. Que coisa interessante, tá? Então, naquele caso, o inquérito foi feito por um oficial militar. Pasme, senhor. Senhores, pasmem. Conforme eu disse, não vou entrar em detalhes aqui no acidente. Eu vou enfatizar que no nosso curso eu abro nos detalhes o que aconteceu aqui. Mas pasmem, o inquérito militar que evoluiu para uma denúncia na Justiça Militar foi feito, elaborado por um oficial que era chefe do controlador de tráfego aéreo. Olha só que coisa interessante. Um controlador de tráfego aéreo, um oficial militar, na verdade, foi que presidiu todo o inquérito.
Ele era chefe desse controlador, num órgão operacional, ligado diretamente ao DCEA. E aí nós vimos uma coisa bem interessante, tá? Eu sempre falo para os controladores, quando eu dou palestras e cursos, cuidado, cuidado. Esse oficial que está do seu lado, esse teu chefe, ele poderá ser o chefe, a pessoa que vai promover, presidir um inquérito contra você, vai promover ali a responsabilidade. Lembrando que a cultura justa, é por isso que eu falo que não vale no Brasil. Cultura justa trabalha com a não punição, com a finalidade de correção, de prevenção. Eu não vou entrar em detalhe aqui em cultura justa, mas em síntese, a cultura justa é isso. E aí, como é que o chefe, dentro do mesmo órgão, vai promover um inquérito que, se um inquérito tem por finalidade apurar crime e quem provocou o crime, ter o crime. Tá? Olha que coisa interessante. Então, o inquérito ele tem por finalidade apurar responsáveis, apurar culpados. A gente vê o anexo 13, que fala que uma investigação administrativa, que não é inquérito, não tem a finalidade de apurar responsáveis ou culpas. E neste sistema muito complicado, nós vemos isso. E aí, o controlador do Brasil não está bem amparado, tá? E a gente vê que a teoria de Montesquieu vai por espaço aqui, tá? Não vou entrar em detalhes, mas a teoria do Montesquieu, ele fala sobre a tripartição dos poderes. Embora isso valha para Estado, não para um órgão, mas nós podemos aplicar a órgãos também. Então ele fala que há de ter o poder legislativo, judiciário e executivo. E eles precisam ser independentes. Quem legisla, embora tenha até função atípica, mas em princípio, vamos falar aqui das funções atípicas, em função, o legislativo só legisla. O judiciário julga e o executivo executa. No tráfego aéreo, a tripartição dos poderes, na verdade, a concepção, tá? Essa concepção ela vai por água abaixo, porque quem legisla, julga e executa. Então, o controlador de tráfego aéreo ele realiza um serviço de tráfego aéreo, executa o serviço de tráfego aéreo, sobre o mesmo guarda-chuva daquele que legisla, fiscaliza e o vai julgar. Não estou falando, vai ser investigado, não estou falando na esfera administrativa, tá? Estou falando também na esfera penal. Penal. Então, repito, né? O teu chefe, controlador de tráfego aéreo, que você gosta tanto, que está do seu lado, dentro de toda a legalidade, não há nada de ilegal nisto, mas ele vai presidir. Poderá presidir um inquérito contra você, apurando a responsabilidade penal. Tá ok? E aí o problema maior, tá? É que nós temos em muitos casos, que eu vou chamar aqui, quem compõe, eu não vou falar aqui sobre a justiça militar, mas no nosso caso, no nosso curso, nós falamos sobre o que é e como se compõe a justiça militar. Mas, em princípio, a justiça militar é uma justiça leiga, em princípio. Neste caso aqui, o oficial que presidiu não tinha formação jurídica. E eu já vi casos, aí é uma coisa que nós não conseguimos entender. Eu já vi casos de oficiais não terem formação jurídica e nem formação técnica. Eu explico isso. Aí eu não consigo entender mais nada. Então, juízes, militares que compuseram ali a justiça militar ali, eu vou explicar isso como é que ela se compõe. Juízes militares que não têm formação jurídica e nem técnica em aviação. Aí eu, aí eu não entendo mais nada. Aí acabou, né? Aí acabou. Porque vamos colocar um acidente aéreo complexo, envolvendo tiquéis, transponder, fraseologia, separação, regulamentos. É uma complexidade que poucas pessoas conseguem lidar com esse caso. Como é que pode uma pessoa leiga no assunto trabalhar isso? Aí complicou. Então, vocês que são peritos aeronáuticos precisam trabalhar. Ontem eu conversei com um perito aeronáutico na esfera da aviação, ele é piloto.
tá? Já está trabalhando em alguns casos interessantes. E eu falei com ele: você precisa conhecer o sistema jurídico brasileiro. Na Justiça Militar, nós temos isso aqui, tá ok? Então, juízes leigos na área técnica e também na área jurídica, sem formação jurídica. Aí você vai falar: não, Calazans, na minha formação eu tive aula de direito. Aula de direito também tinha, eu tive aula de um monte de coisa na minha vida. Mas se você não tiver uma formação sólida, é uma aberração jurídica, né, que nós temos no Brasil. O teu chefe, essa frase, pode instaurar o inquérito contra você, e isso não tem nada de errado, dentro de toda legalidade. O problema é que você precisa, você controlador do tráfego aéreo ou perito, conhecer as consequências disso, tá? Conhecer o sistema jurídico brasileiro. E só para a gente entender o sistema jurídico brasileiro, Barata Ribeiro, eu ia trazer até a foto dele, na verdade acabei não trazendo, Cândido, né? Barata Ribeiro. Olha o que aconteceu aqui com Floriano Peixoto, que foi um presidente do Brasil. Olha o que o Floriano Peixoto fez. Contratou não, nomeou, e ele foi ministro do STF durante 10 meses, 25 de novembro até 20 de 1893 e até 24 de setembro de 1894. Por que a gente precisa entender isso? E eu estava estudando ainda hoje, né, antes de gravar aqui, eu estava estudando esse assunto, o negócio vai mais longe. O Floriano Peixoto indicou, inclusive, 2 militares, leigo em direito. Eu não tenho nada contra militar, o problema não é ser militar, o problema é ser leigo em direito. Mas, no caso, não foram aceitos pelo Senado, na época de Floriano Peixoto. Mas o Cândido Barata foi ministro do STF durante 10 meses. E daí, Calazans? E daí esse aqui, ó. Ele era médico. Ele não tinha formação jurídica. Aí eu pergunto, como é que um médico, nada contra médico, mas como é que um médico sem formação jurídica, ele pode ser ministro do STF? Aí acabou tudo. Então, isso é só para a gente entender, para nós entendermos como é a concepção jurídica brasileira. Eu não consigo conceber. Talvez alguém possa me explicar, né? E graças a Deus o Senado, né, impediu que ele continuasse, mas ele ficou 10 meses. Como é que um presidente ele nomeia um médico sem formação jurídica? Inexplicável, mas essa concepção, ela continuou. Quando nós vemos a justiça militar, a concepção da justiça militar, nós sabemos que a justiça militar, em várias instâncias, tem um promotor, que tem uma formação sólida, tem um juiz togado, que tem uma formação sólida, mas em parte, temos juízes leigos, tá? E aí complicou. Então, essa concepção que eu não concordo e tem trazido grande prejuízo na área da peritagem aeronáutica, tá ok? Eu achei interessante, na pandemia eu recebi uma pergunta de um internauta, eu não verifiquei o caso nos detalhes, não verifiquei, mas a colocação desse internauta foi: Calazans, me responda aí o que foi. Calazans, na pandemia, teve um determinado prefeito que foi contra um determinado tratamento da Covid-19 e pediu para o juiz que aquele tratamento naquela cidade não fosse aplicado. E o juiz, segundo ele, sem um respaldo técnico de um perito, de um médico, ele proibiu. Ele falou: como que é? Um prefeito sem formação na área médica, um juiz também, é informação dele, tá? Sem um parecer. Aí falou: Calazans, como é que um juiz pode interferir na saúde sem conhecimento técnico? Eu falei: é o troco, tá? É o troco. Então, até brinquei com ele. Na minha opinião, o judiciário está dando um troco no que aconteceu lá no passado. Então, o judiciário hoje está se metendo na medicina, assim como a medicina se meteu no judiciário. Brincadeiras à parte, né? Mas é só para nós entendermos se isso realmente aconteceu. Não, repito, não verifiquei, mas eu dei uma aula, eu dei uma explicação para ele. Ele queria que eu desse uma explicação. Eu falei: não tenho. Essa aberração da
justiça. E eu falei para ele, eu sou professor de direito e não professor de justiça. Ele falou, Calazans, não é a mesma coisa? Deveria ser a mesma coisa. Direito e justiça no Brasil nem sempre andam juntos, tá? Então, perito, qualquer área, você precisa conhecer como funciona o sistema jurídico. E aqui é um claro exemplo, tá? Outro dia eu estava conversando um determinado grupo de pessoas, um debate, aí uma pessoa lá falou, não, que eu sou juiz, e ele começou falando que eu sou juiz, que eu sou juiz. Eu falei, mas você não é militar? Não, quer dizer, eu sou militar, era coronel de um determinado estado brasileiro, da polícia militar. Não, que eu sou juiz. Eu falei, pera um pouquinho, o senhor não é juiz. Nem formação jurídica você tem. Então, embora tivesse curso na academia, o curso, embora tivesse aula de direito, o curso não era formação em direito. Ah, quer dizer, se eu fizer mais 3 anos, eu me formo em direito. Então, se você precisa fazer mais 3 anos, então acabou de provar que você não é formado em direito. Se precisa de mais 2 anos, mais 3 anos, então você não tem formação. Mas eu falei, você não é juiz, você está juiz. Então, essa aberração jurídica brasileira permite essas colocações. Então, a aberração jurídica brasileira, principalmente opa, na justiça militar, permite essa aberração e ele, na reunião, ele se apresentou como um juiz, quando na verdade ele não era juiz. Tá? Dentro da legalidade brasileira, ele até é. Né? Então, percorrendo ali os critérios, requisitos do Código Penal Militar, da Constituição Federal, ele é. Mas na prática, o meu medo é um camarada desse julgando um acidente aeronáutico dentro da área dele. Esse é o meu medo, que ele vai se achar juiz. Uma vez eu estava trabalhando num quartel e teve uma ocorrência muito grave lá no nosso serviço. E o oficial de dia lá, que não era formado em direito, queria enquadrar aquela ocorrência que invadiram uma casa à noite. A casa de um morador, na Vila Militar. Dentro do quartel havia uma vila militar. E a família estava viajando e houve uma invasão, roubo. Eu sei se houve uma confusão danada. E no término do serviço, ele fez a reunião com toda a equipe e queria enquadrar. Daí eu fui chamado, na época eu já era jurista, para enquadrar, mas eu não quis participar da discussão, não. Mas ele usou uma frase, né? Primeiro nós constatamos que ele não era formado em direito. Ele falou, não, sempre que a vítima está ausente é furto. E ele enquadrou como furto e não roubo, seja lá o que for. Contudo, só queria dizer o seguinte, o fundamento dele foi complicado. Sempre que a vítima estiver ausente, é furto. Não existe, aí ele falou, não existe furto com vítima presente. Ele usou essa expressão, eu não quis entrar na discussão, que ele ia enquadrar lá a ocorrência, mas nós vemos que isso não tem fundamento jurídico nenhum. Só haverá furto se a vítima estiver ausente. Esse foi o fundamento. Não há roubo. Aí criou uma tese lá, mas nós vamos ver, não tem fundamento jurídico. Não conhece princípios do direito, princípios interpretação, hermenêutica, aí sai com essas teses. Tudo bem. Quando essa concepção é trazida dentro de um acidente aeronáutico, dentro de uma peritagem, aí nos preocupa e muito, tá? Então, lembrando que justiça militar não é técnica jurídica, é militar, você pode dizer que é hierárquica, trata da área disciplinar, hierarquia, disciplina, tudo bem. Repito, o professor Calazans não está se opondo à justiça militar. E eu acredito que deva haver justiça militar. A explicação aqui que nós precisamos dar é que a justiça militar nem sempre pode ser, nem sempre é técnica jurídica. Eu vi casos, vou repetir aqui, que controladores foram julgados por militares que não tinham conhecimento nem técnico da área jurídica e nem jurídico como jurista, tá? E aí complica. Então, você que é perito precisa trabalhar com isso aí, tá? Então, aqui, critério para compor o STF. Tem que ser brasileiro nato, ter idade entre 35 e 70 anos. Isso aqui pode variar. Aí vem o notável saber jurídico, né? E há uma dúvida, né?
ter reputação ilibada. O que é o notável, o que é o notável saber jurídico? Há uma discussão, no Brasil tem PEC 2012, tem uma PEC, né, projeto de emenda constitucional tentando explicar isso, entendeu? 2015, 2019, 2012, várias PECs mostrando que o notável, existe uma discussão entre notável e notório saber jurídico, eu não vou entrar em discussão, mas alguns alegam que tem que ter uma experiência de 10 anos, outros experiência de mestrado, mínimo mestrado e assim por diante. Tá? Mas uma coisa eu preciso dizer, eu não sei, não quero entrar no mérito dessa discussão que tem levado anos no Congresso brasileiro, no Senado e assim por diante. Mas uma coisa eu tenho que entender. Uma pessoa não pode ser considerada de notável ou notório saber jurídico sem formação, no mínimo, na graduação. Não tem como, gente. E aí, a aberração jurídica brasileira é esta. Na justiça militar, nós podemos ter juízes na posição, militares, não juízes, na posição dos juízes, sem formação básica elementar, que é de graduação. E outra coisa que eu preciso fazer aqui, existe uma corrente no Brasil discutindo o caso de que no STF deva haver só juiz. Ah, ele é advogado, ele não pode ser juiz do STF. Calma. O STF, se nós compararmos em outros países, não vejo necessidade de ter só juiz. Não há necessidade. Quem conhece o sistema jurídico, é muito interessante que você tenha pessoas, né? É interessante que você tenha advogado, promotores com posições diferentes, o promotor aquele que acusa, o advogado aquele que defende. Então, se o STF for composto de juristas de diferentes atuações, é muito interessante. Eu queria ver o Ives Gandras Martins, que não é juiz, no STF. Eu queria ver. Doutorado, uma experiência, um dos maiores juristas do país. Janaína Pascoal, eu queria ver uma mulher dessa no STF. Doutorada, uma experiência como a advogada e como universitária, como acadêmica. Então, muito cuidado, que no STF, o STF não tem juiz, ou melhor, tem membros do STF que não são juízes. Na realidade, não precisa ser, mesmo porque ele tem que defender a Constituição, pelo menos em tese. Então, muito cuidado, ele tem que ser de notório saber jurídico, uma experiência prática. O próprio Ives Gandras Martins, ele diz, ele fez uma definição uma vez em uma entrevista, que o que é perito? Perito é aquele profissional em qualquer área que domina simultaneamente, né? Simultaneamente a parte teórica e a parte prática. Então, um perito, um membro do STF, deve ser um conhecedor, se tem que ter mestrado ou doutorado, é outra questão muito discutível. Mas ele tem que ter essas duas coisas: prática, tá? Prática, experiência e conhecimento. E aqui eu não vou entrar em discussão, eu discuto isso em outro ponto. É possível que você tenha um advogado, um promotor, até mesmo delegado, com excelente conhecedor da área que ele atua, sem ter necessariamente mestrado ou doutorado. É possível que isso aconteça, tá bom? Mas vamos lá. Então, um perito aeronáutico, ele pode atuar no inquérito. Ele pode atuar também. Aqui eu não vou entrar em detalhes no perito, nas suas áreas de atuação. Em nosso curso, nós explicamos isso. Então, ele pode ser assistente, ele pode ser perito, né, assistente do juiz, assistente de acusação, assistente técnico. Nós não vamos diferenciar isso aqui agora, mas um perito ele pode atuar na área do inquérito, da acusação, né, no sistema jurídico aí que eu acho muito interessante, né, que é do processo. Ele precisa conhecer o sistema jurídico. Ele pode trabalhar com dolo e culpa. Então, eu repito, o perito não precisa fazer a diferença. Qual a diferença, Calazans, entre dolo e culpa? Ele não precisa ser um jurista, mas ele precisa conhecer esses detalhes. O que é uma imperícia, né? Ontem eu estava conversando um debate com alguns peritos aeronáuticos e houve uma discussão se naquele acidente o piloto atuou, né, com uma conduta
culposa ou dolo eventual, se ele assumiu. Alguns discutiram que ele assumiu o risco da produção do resultado e, naquele caso, é dolo eventual. E foi uma discussão muito interessante, tá? Mas é importante que você, como perito, você pode fazer um laudo ou um parecer, e nesse laudo ou parecer, trabalhar com isso. Não cabe ao perito julgar valores, mas como um perito ele faz o seu laudo e o parecer, pode desencadear uma culpa. Eu me lembro de um caso, um perito defendendo o piloto pediu para que eu lesse o parecer dele. Eu dei uma lida e eu falei, você é assistente da acusação, né? Ele falou, não, Calazans, eu estou defendendo os pilotos. Eu falei, não está defendendo os pilotos. Da maneira como você desenvolveu a sua perícia, você está incriminando os pilotos. Como assim, Calazans? Eu conversei com ele, expliquei, tá? E ele, desconhecendo elementos do direito, trabalhou dessa maneira. Então, muito cuidado. Você não precisa ser jurista, não precisa ser advogado, mas precisa conhecer elementos. E no nosso curso nós trabalhamos quais os elementos que um perito precisa conhecer, tá? Então ele vai trabalhar com juiz, ele pode trabalhar com advogado, ele pode trabalhar com a defensoria pública e o promotor de justiça, tá? Acidente aeronáutico. Como um acusado quase condenado foi absolvido. E aqui nós trabalhamos nesse caso, eu vou rapidamente aqui, partindo já para finalizar e concluir. Como é que nós conseguimos? Então, o que eu preciso explicar é o seguinte: a gente viu que na esfera jurídica, na esfera da justiça, houve uma incoerência. Na minha opinião, houve uma falha. Inclusive, lendo o fundamento do inquérito, é uma coisa nada técnico. O fundamento do inquérito que promoveu ali, concluiu o inquérito e a consequente acusação foi uma coisa, no meu ponto de vista, muito absurda. Como é que nós, então, partimos para a absolvição? Tá? Utilizando a psicologia forense e a psicanálise forense. Eu quero dizer para você o seguinte, esse controlador de tráfego aéreo, quando ele respondeu o inquérito, olha só que coisa interessante. Um grupo de advogados, nós entendemos, e advogados também especialistas em tráfego aéreo, nós entendemos que ele não deu causa ao resultado. E ele não deu mesmo causa ao resultado. A conduta dele não teve contribuição nenhuma com o acidente, embora o inquérito realizado por um leigo em direito, ele fez um nexo de causalidade, um nexo causal, que não tem fundamento nenhum. Olha essa coisa. E o acusado, ele internalizou, ele acreditou que ele era realmente o culpado. Então ele estava indo para uma audiência, né, na justiça militar e ele já tinha aceitado que ele era o culpado. E olha, ele estava sujeito a uma condenação na esfera de 20 anos de cadeia por ter praticado homicídio contra várias pessoas, vários passageiros. Ele já acreditou nisso. Olha que coisa mais interessante. Então, nós falamos, pera um pouquinho, tem uma coisa aqui. Não adianta nós trabalharmos com a área técnica, jurídica, se lá na audiência ele acreditar que ele deu causa ao resultado. Então, olha só que coisa. A aberração jurídica brasileira, na justiça militar, fez com que ele acreditasse que ele realmente era o culpado. Que coisa interessante. Ele não conseguia mais se defender. Aí nós fizemos um trabalho com ele, aplicando a psicologia e a psicanálise forense, para desmistificar, tirar isso da cabeça. Ele estava encucado, né, com aquilo. Então, e aí no nosso curso, nós vamos explicar como é que nós trabalhamos. Então, repito, um perito aeronáutico também não precisa ser um psicanalista nem um psicólogo. Mas qual é a área de atuação que pode estar interferindo no seu processo? Aqui foi isso aqui. Então, foi utilizado, no caso, mecanismo de defesa, utilizamos aí concepções e teorias de Freud. Claro que a gente não trabalhou isso no processo, né? Quais são os mecanismos de defesa? São mais ou menos uns 20 mecanismos de defesa. Freud falando sobre o id, o ego, superego, tá? Mas o trabalho que nós fizemos, aí não foi mais com o juiz, promotor, não. O trabalho que nós fizemos com ele foi no sentido de tirar. Você não é culpado, você não deu causa. Olha, o promotor da Justiça Civil falou que você não deu causa.
o promotor da Justiça Federal falou que você não foi o culpado. E depois de um árduo trabalho, nós conseguimos, eu falo de programação neurolinguística, né? Nós conseguimos programar o cérebro dele para que ele falasse o que deveria ser falado. Então, houve aqui o PNL, houve uma programação neurolinguística. Nós precisamos, até nós falamos com os companheiros que estavam participando, peraí, nós precisamos reprogramá-lo. A programação da cabeça dele, feita pela Justiça Militar, é que ele é culpado. PNL, psicologia, psicanálise forense. Vamos reprogramar. E olha só, que nós trabalhamos dentro de toda a ética. Não houve mentira aqui, não forjamos prova. Não, dentro de toda a ética precisou uma reformulação, uma reprogramação, tá? E aí, com isso, nós conseguimos absolver esse acusado. E acabamos a nossa aula de hoje. Tá ok, pessoal? Em torno aí de 40 minutos, mais ou menos, essa nossa live, esse nosso bate-papo, tá? Esse assunto, ele é, sim, mais extenso, mais complexo, mas muito, muito interessante. Na realidade, eu falei isso aqui de todo o assunto que nós precisamos falar e uma ênfase assim, aos peritos. Eu trabalho diretamente com peritos aeronáuticos. Conhecer esse assunto é primordial. Restringir-se à sua área técnica é temerário, tá bom? Eu tenho outros, inclusive eu tenho outros vídeos, aulas sobre isso, então você pode se inscrever no nosso site e aciona ali o sininho. Assim que nós inserirmos vídeo aula, você vai receber esse assunto e outros sobre psicologia, psicanálise forense dentro de acidente aeronáutico, tá? Você pode conhecer também o nosso curso online de perito aeronáutico, tá? No nosso site. Lá você tem todas as instruções do que é e como funciona o curso de perito aeronáutico e pode também se enquadrar como perito aeronáutico. Você quer ser um perito aeronáutico? Você pode aproveitar a sua área técnica, piloto, controlador, meteorologista, especialista em comunicação, e tornar também um perito aeronáutico, tendo uma nova atividade e também uma nova fonte de renda. Para mais informações, você tem o nosso contato, e-mail e nosso telefone, que é Zap, tá bom? Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Perito aeronáutico e dentro da CSI da aviação. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estudo com o professor Calazans. Foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.